Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Em Checkmate, Talk Jurídico, um podcast onde o direito e o mundo dos negócios se encontram no mesmo tabuleiro. Aqui, cada episódio é uma jogada estratégica. Vamos analisar cenários, prever movimentos e colocar grandes temas jurídicos em xeque, com convidados que são verdadeiras peças-chave do mundo jurídico e do universo corporativo. Eu sou a professora Cristiane Pauli. Eu sou o professor Lúcio Lorenzon. E assim como no xadrez, aqui nada é por acaso. Cada argumento, cada decisão, cada ideia tem impacto. E nesse jogo, a inteligência, a técnica e a visão de futuro definem o resultado. Prepare-se para discussões profundas, provocações necessárias, insights afiados. Porque no nosso talk, o jogo só começa quando a conversa sai do lugar comum. Hoje o nosso convidado é o Dr. Evandro Menezes de Carvalho, renomado jurista brasileiro, especialista em direito internacional, com destacada atuação nas relações Brasil e China. Atualmente é professor da FGV de Direito no Rio de Janeiro, professor também associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, no qual lidera o Núcleo de Estudos dos Países do BRICS, doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, pós-doutor na Escola de Governo da Universidade de Pequim. Seja muito bem-vindo, Dr. Evandro, ao nosso Em Checkmate, o nosso talk jurídico. Muito obrigado, Lúcio. Muito obrigado, Cristiane, por esse convite. É uma imensa satisfação estar aqui, rever amigos e conhecer esta faculdade, né, Antônio Meneghetti, que tem uma estrutura espetacular. Isso é uma joia, né, no Rio Grande do Sul. Uma satisfação. Professor, é um prazer recebê-lo, para nós uma honra, né, te ter aqui e poder conversar um pouco. Ontem os alunos ficaram muito impactados com a tua fala, então hoje podermos ver um outro lado aqui de algo que talvez não tenha dado tempo de falar lá e algumas coisas pessoais da tua vida que com certeza serão muito importantes para nós. E a gente sempre gosta de começar, né, professor Lúcio, querendo saber um pouquinho da tua vocação, professor, de como foi isso para que hoje nós tenhamos aqui que penar para conseguir reduzir o teu currículo a algo que deixe para os nossos ouvintes a ideia da tua trajetória. Então, nos dizer um pouquinho, professor, como é que foi isso? Se desde o início o teu interesse era pelo direito internacional, como é que se deu isso? Cristiane, essa pergunta é muito boa, né? Como estamos aqui no contexto de uma instituição de ensino superior, que tem muitos alunos de graduação, e de pós também, mas no meu caso é muito interessante que no terceiro período da faculdade, eu estudei na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e como quase muitos estudantes que entram no curso de Direito, às vezes um pouco inseguro, né, se perguntando se deve ou não continuar nessa área, mas no terceiro período eu fiz a disciplina de Direito Internacional e me apaixonei. E daí eu fui, durante a graduação, fui bolsista PIBIC, fui atrás de monitoria, né? E foi a área do direito que me interessou muito. Então, por conta disso, logo que eu me formei, falando um pouco da carreira acadêmica, muita coisa aconteceu, obviamente, né? Eu fui convidado pelo então presidente da OAB de Pernambuco para ser o secretário-geral da Comissão de Relações Internacionais. Eu tinha sido estudante muito ativo, né? Presidente de centro acadêmico e tal. E ele me pediu para organizar um evento sobre Mercosul. Naquela época, Mercosul era um tema muito forte, em Recife. E eu convido, entre outros professores, um casal de professores do Rio Grande do Sul, que vocês devem conhecer. A Cristiane, eu sei que sim. Né? O professor Ricardo Saitenfus e a Deise Ventura. E então, eles foram para esse evento, a gente se conheceu e o professor Ricardo, um renomado internacionalista, me convida para fazer mestrado com ele, né? Ele sendo meu orientador. Aí eu aceito e eu venho para Santa Maria. Olha só. E aí eu faço o meu mestrado aqui na UFSM, olha que interessante, né? E depois do mestrado fui fazer o doutorado na USP em Direito Internacional, sob a orientação do professor Luiz Olavo Batista, que é falecido, né? Mas é um professor, ele foi juiz do órgão de apelação do OMC por 2 mandatos, era um internacionalista reconhecido, né? E nesse processo todo, até durante São Paulo, eu fui pesquisador da FGV de São Paulo, quando ainda não tinha feito os primeiros processos seletivos para alunos da Escola de Direito da FGV de São Paulo. E naquele momento eu fiz um sanduíche em Paris e mudei tanta coisa da minha tese que quando eu volto,
Eu estava na FGV de São Paulo como pesquisador, fazendo um doutorado. Eu decido largar tudo e ir para Recife para escrever a tese. Um ato que eu hoje não aconselharia ninguém a fazer. E aí eu fiquei um ano escrevendo a tese, lendo e escrevendo, depois de um período de 2 anos em São Paulo, morando em São Paulo 2 anos. Termino a tese, defendo, e aí o Ricardo e a Deise me convidam de novo para ir para Santa Maria por conta da faculdade que eles fundaram lá. Né? Depois eles saíram, né, como sócios da Fadisma, né? E depois a FGV do Rio de Janeiro me convida para ir para o Rio de Janeiro, em 2007. Lá eu fui coordenador do curso de Direito, vice-diretor, né? Também sempre ensinando Direito Internacional, né? Sempre foi minha paixão. E, em determinado momento, eu decidi aprofundar meus estudos sobre China, que isso é um outro capítulo, né? A gente pode conversar daqui a pouco. Então, assim, foi um processo muito interessante. Eu queria fazer um relato curioso, acho que para não... Teve uma vez que eu organizei também em Recife, acho que eu não me lembro, eu já tinha o título de mestrado, já era mestre, eu estava no meio do doutorado, acho que era no meio do doutorado, era isso. Um congresso de Direito Internacional Privado, que eu até contei muito com o apoio do meu ex-orientador, o Luiz Olavo Batista, na escolha dos convidados. E foi o Julio Lacarte, eu acho que era esse o nome, um jurista uruguaio, já ele, bastante idade. Ele tinha sido, inclusive, um dos negociadores, olha que interessante, para você ter uma ideia, né? Lá do GATT, né? Do Acordo Geral de Tarifas e Comércios, dos anos 50, 40. Então ele já era bem velhinho. E aí, uma vez, eu fui levá-lo ao hotel, do evento para o hotel no carro, a gente conversou muito. Eu era um jovem doutorando, né? E ele disse para mim assim, a carreira internacional, você sabe, né? Ela demora para ter resultado, né? Mas você deve insistir. Porque o trajeto nesse caminho, ele só vai ter realmente, né? Porque vai exigir de você o mestrado, o doutorado, uma experiência internacional, tentar abrir caminhos fora do Brasil, para depois você realmente sentir que está num ponto, né, de oferecer grandes contribuições. E aquilo marcou muito, né? Então eu sabia que ia ser uma longa trajetória, um caminho que iria dar resultados anos depois, quando eu olhava, por exemplo, os meus amigos formados, né? E foi isso que aconteceu, felizmente. Podia não ter dado, né? Professor, fazendo um adendo a essa sua passagem, a ANFI tem, dentre os seus princípios formadores, a internacionalidade. Nossos alunos são estimulados, né, a ter esse contato. E dentro do curso de Direito, a gente já nota alguns alunos com interesse em aprofundar os seus estudos ou fazer carreiras jurídicas internacionais. Para esse jovem estudante do curso de Direito, do ensino jurídico que tanto se transforma, né, hoje em dia, que conselhos o senhor daria? O ensino, a carreira de Direito Internacional, nas suas várias matizes ou possibilidades, ela ainda se mantém? Esse percurso relatado ainda se mantém? O que mais esse aluno precisa desenvolver já ao longo da graduação, com as suas habilidades e foco, para que ele comece a trilhar, ou se ele quer realmente executar essas vontades, essas ambições, né, de ter uma carreira internacional dentro do direito? Olha, Lúcio, a primeira postura que ele tem que ter perante o mundo, né, é de abertura intelectual, né? Hoje o mundo está num processo de transformação muito intenso. Se você olhar as previsões, por exemplo, né, para 2050, publicado pela PricewaterhouseCoopers, das maiores economias do mundo, previsões, né, isso pode se realizar, pode não se realizar. Você tem o seguinte: a economia número 1, China; em segundo lugar, Índia; terceiro lugar, Estados Unidos; quarto lugar, salvo engano, Indonésia; quinto lugar, Brasil; sexto lugar, Rússia; sétimo lugar, México; oitavo, nono e décimo, Japão, Alemanha, Reino Unido. Então, veja, se a gente considerar BRICS, né? Então, primeiro lugar, China, BRICS; segundo lugar, Índia, BRICS; terceiro lugar, Estados Unidos;
Quarto lugar, a Indonésia entrou no BRICS esse ano. Quinto lugar, Brasil, BRICS. México ainda não está em nenhum, mas América Latina, né? Rússia, BRICS, né? Então você tem uma outra conformação, né, de países do ponto de vista econômico que vai exigir do Brasil, que não é um país qualquer, você está entre as 10 maiores economias do mundo, é um país importante, que tem muitos desafios e que precisa também pensar grande, né? E para isso a gente precisa efetivamente de pessoas muito preparadas, com a inteligência cultural necessária, de abertura para a compreensão de culturas não ocidentais, né? O elemento linguístico é importante, claro, né? Aprender um idioma. O inglês, espanhol são idiomas importantes no mundo de hoje, mas é interessante também, se possível, aprender um idioma não tão comum, né, dentro dessas opções. Eu estimulo muito meus alunos, se puderem, né, fazer intercâmbio nesses países. Vai para a Turquia, vai para a Índia, vai para um país africano, um país árabe, vai para o Egito, vai para o Japão, China, que isso amplia o repertório de conhecimento. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Ampliar o nosso repertório, o nosso vocabulário, né? O nosso dicionário jurídico, e se abrir para o conhecimento de outras culturas jurídicas, né? Então, é preciso a gente estimular também muito estudo do direito comparado. Sabe, na China eu percebi muito isso. Há muitos seminários na China, nos cursos de direito, eles convidam pessoas de diversos países para falar daquele tema, né, na visão do direito do país da pessoa. A gente não tem muito aqui no Brasil, né, de você trabalhar a perspectiva comparada sobre os temas que estão sendo debatidos em seminários, né, e de uma maneira ampla, não só daquelas culturas jurídicas que a gente já sabe que exercem uma certa predominância nesse diálogo, né? Então, acho que esse aluno deve se abrir mais, né, para outros diálogos culturais, aprender, obviamente, o idioma, e hoje em dia a tecnologia até ajuda muito isso, né? Ter a possibilidade de viajar. Agora, do ponto de vista de viajar ao mundo, né? Mas do ponto de vista das possibilidades de carreira, teve uma época que se falava de direito internacional, quem quiser atuar tem que tentar o Itamaraty, né? Instituto Rio Branco. Isso limitaria bastante, né, as opções para uma pessoa, né? Mas o fato é que, por exemplo, nos grandes escritórios de advocacia, eles têm muitos clientes estrangeiros, né, que estão vindo com investimentos estrangeiros, então isso exige, né, obviamente, compreensão do direito brasileiro, porque está vindo um investimento estrangeiro, mas que quer. Mas isso implica uma certa diplomacia, né, uma diplomacia empresarial, uma diplomacia pública, uma diplomacia acadêmica. As universidades chinesas são quase como se fosse um braço da diplomacia chinesa, né? Tem muitos professores estrangeiros circulando, alunos estrangeiros. Isso também, ou seja, é uma vida internacional no mundo acadêmico, é possível a vida internacional no mundo empresarial, você trabalhar para uma empresa estrangeira aqui no Brasil. Então, as possibilidades, na verdade, são muitas, né? Quando a pessoa tem esses instrumentos na mão, essa capacidade de dialogar com pessoas de culturas diferentes, com algum idioma estrangeiro razoavelmente bem desenvolvido, né, ela tem caminhos, opções pela frente. Sim. Se a professora Cris me permite, ontem o senhor fez uma fala importante para os alunos do pós-MBA da faculdade, da ANF, da Fundação, nesta fala o senhor faz um comparativo entre a forma do pensamento das relações negociais entre China, né, entre os países asiáticos, digamos assim, e a forma como nós, ocidentais, nos conduzimos. O senhor podia fazer um breve relato para os nossos ouvintes? Eu sei que lá era uma aula muito mais profunda, né? Mas, assim, pelo menos para o nosso ouvinte entender um pouquinho, quais são as diferenças principais hoje, né, dessa forma de pensamento, do negócio, da cultura também? A capacidade de sintetizar um raciocínio é uma habilidade muito grande, né? Aí ontem o Ricardo Schaffer disse, professor, 45 minutos, 45 não dá, Ricardo. Vou falar 1 hora no mínimo, porque tem muita coisa para ir, no fundo foi mais do que isso, né? Mas essa sua pergunta é muito interessante, porque é o seguinte, vou tentar sintetizar, né?
eu gosto muito de trabalhar essa percepção das lógicas diferentes de pensar e de agir, e aí no nosso caso estamos falando de China e Brasil, ou China e América Latina, ou China no Ocidente. Dentro desse conceito, claro, é um conceito muito difuso, impreciso, né? Uma diversidade de países dentro do Ocidente, mas colocando isso em termos apenas didáticos, né? E aí eu costumo dizer uma coisa sempre, foi até um insight que eu tive uma vez na China e usei isso para poder explicar essas diferenças. Então, eu vou falar de duas coisas. Um é sobre essa lógica de pensamento, por assim dizer, ocidental, ela é muito shakespeariana, né? É baseada no ser ou não ser, né? Ou você é isso ou você é aquilo. E quando eu transponho isso para as relações internacionais, eu vejo muito esse tipo de lógica, por exemplo, na política externa dos Estados Unidos, né? Quando, na época do ataque às Torres Gêmeas, aí você tinha, né, o eixo do mal e o bem, ou os bárbaros e os civilizados. Agora é autocracias versus democracias, né? Então você tem sempre uma lógica binária sendo posta para, de certo modo, modelar, né, organizar as decisões e o mundo, né? Isso também é uma herança também da Guerra Fria, né? Capitalistas e comunistas, né? Sempre uma lógica binária, ou você é isso ou você é aquilo, né? Ou é ou não é, né? Então, esse tipo de lógica não se coaduna muito com o pensamento filosófico chinês de inspiração do Lao Tse, né? Do taoísmo, aquela figurinha do yin yang, todo mundo conhece, né? E o que é que ela revela ali, né? Que os polos contrários, na verdade, se complementam. E a base daquele conceito é a noção de harmonia a partir da diferença. Por isso que, por exemplo, a proposta de globalização do Ocidente, sobretudo que ganha impulso na década de 90, com o fim da Guerra Fria, ela se baseia na uniformização dos valores, dos gostos, em suma. Isso é percebido pelos países não ocidentais como uma proposta de ocidentalização do mundo. Então, na perspectiva chinesa, tem um conceito do governo chinês que é a comunidade de destino comum, ou de destino compartilhado. Ela defende o livre comércio, né? Mas o direito de cada nação manter as suas características, a sua diversidade cultural. E aí tem a filosofia chinesa, ela ensina muito isso, né? De que um prato, para ser saboroso, não pode ter apenas um componente, né? Uma pintura de uma única cor não é tão bela quanto a colorida. A música que é tocada num único tom não é tão boa de se ouvir. Então, a diferença, ela é uma riqueza, né? Essa diversidade, ela é uma riqueza, e essa diversidade ela tem que se colocar dentro de uma relação de harmonia. Por isso que, na lógica taoísta, o modo de pensar não é esse modo de exclusão, ser ou não ser, mas é uma lógica aditiva, é ser e não ser. Então, todo esse debate se a China é socialista, capitalista, isso é uma coisa que não se encaixa bem, porque ela vai ser aquilo e vai ser outra coisa, dependendo das circunstâncias, né? Essa é uma das questões que eu levantei, estou me estendendo bastante, mas a outra eu mencionei o Henry Kissinger, no seu livro sobre a China, ele faz uma comparação dessas diferenças de abordagem, ele mesmo, né, entre o Ocidente e a China, né? E ele usa como exemplo, nessa comparação, uma metáfora, a metáfora dos jogos. E ele vai dizer o seguinte: o Ocidente é como um jogo de xadrez na sua política externa. E a China é um jogo de Weiqi, é o chamado aqui o GoPro, né? O jogo de xadrez, todas as peças estão no tabuleiro, você sabe onde estão todas as peças, como elas se movimentam, e o teu objetivo é derrubar o oponente e neutralizar o rei, né? Então, o teu objetivo é tirar o oponente do tabuleiro e neutralizar o rei, né? Enquanto o Weiqi começa com o tabuleiro vazio e é um jogo de preenchimento do tabuleiro, você com as peças pretas, eu com as peças brancas, e vamos colocando essas peças no tabuleiro. E é um jogo de cerco. Se as minhas peças brancas cercam as suas peças pretas, as suas peças se tornam brancas. Se as suas peças pretas cercam as peças brancas, as minhas se tornam pretas, né? No final, quem ganha é quem ocupar mais o tabuleiro. Então, você tem um tabuleiro vazio que as partes do jogo vão ocupando e, no final, ganha quem ocupa mais.
Então, aquela lógica chinesa que é muito comum no discurso de dizer, né, da cooperação ganha-ganha, de fato, isso eles acreditam nisso. E, de fato, em alguma medida é verdade. Só que você tem um ganhador ali, né? Mas o perdedor, ele leva alguma coisa. Ele não leva nada. Ele leva algo, né? Ele ocupa algum espaço. E a estratégia de vencer não é confrontar o oponente para derrubá-lo. É você ocupar os espaços vazios deixados por ele, né? E tentar, inclusive, convencê-lo a virar da cor dele. Entendi. Uma relação de cerco e uma estratégia de sedução, de conquista, de relação, né? Então, eu usei vários exemplos, não foram só esses, né, para explicar essas diferenças, né, de comportamento, de modo de pensar. E isso, com certeza, professor, a minha área é o direito empresarial, né? Então, acabo tendo bastante curiosidade com isso. Mas eu imagino que essa questão, ela deva interferir até na forma de negociação. Quando a gente pensa aqui no cenário brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem um cenário de negociação que é sempre aquela corrida contra o tempo, né? De nós precisamos resolver e muitas vezes aquela estratégia que precisa ser posta, e a gente pode pensar em várias coisas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Como nós temos ainda nas graduações, a ANF já mudou isso drasticamente, mas a gente ainda tem uma cultura de trazer para o nosso aluno muito da resolução do litígio no Poder Judiciário. Porque aquela conversa, a autocomposição, ela acaba sendo preterida porque as pessoas não têm paciência de sentar, conversar, traçar uma estratégia e entender que, às vezes, esse jogo do ganha-ganha, ele aqui para nós, nesse cenário, ele não é possível. Porque se a gente leva ele para o Poder Judiciário, vai ter um perde-ganha muito claro. E quando o senhor fala isso, o que me dá a entender é que talvez esse jogo, esse cerco, essa conversa, ela pode ser mais propícia para se pensar, não sei se estou certa, porque desconheço, que talvez venha da sua resposta agora, de que talvez no ambiente onde o senhor estuda, nesse cenário da China, talvez os métodos adequados de resolução de conflito, eles tenham um espaço maior do que para nós, no sentido de que talvez se compreenda muito mais de que é preciso se ter a compreensão do todo para entender que nem sempre a gente vai ter um perde e ganha, nesse sentido de levar o litígio até o fim. Você tem razão. O chinês, ele tem um pensamento muito sistêmico, no geral. Se você olha em qualquer área, é tudo muito sistêmico. Desde o ponto de vista de urbanização, né? A gente poderia falar sobre isso e tal. A solução de problemas, né? É sempre um pensamento sistêmico, olhando todo. Isso, inclusive, você percebe na própria medicina chinesa, né? Ela não é uma medicina que foca apenas no problema do sintoma, mas no conjunto que gera o sintoma. Então, há uma preocupação muito de analisar o quê? As causas do conflito. E não apenas focar todas as políticas e ensinamentos em resolver o conflito já estabelecido, que é importante também resolver o conflito já estabelecido, né? Mas também olhar para as causas que geram aquele conflito para evitar exatamente que aumente-se os conflitos, né? Então, esse é um ponto interessante. E na cultura jurídica chinesa, a mediação cumpre ainda hoje um papel importante. Ela era importante no passado, porque não havia uma cultura jurídica desenvolvida no período ali do período maoísta, né? Da Revolução Cultural, praticamente havia pouquíssimas faculdades de direito, o sistema de justiça foi completamente paralisado, a procuradoria, tudo. Isso retoma na China com a política de reforma e abertura a partir da década de 80. Né? E na década de 90, a carreira jurídica começa a ser atraente. Né? Mas quando eles começam a política de reforma e abertura, você não tinha juízes em quantidade, você não tinha gente formada em direito, mas você tinha uma cultura da mediação muito forte, que era assim como eles resolviam os problemas nas vilas, né? Entre as pessoas e tal. Sempre tinha uma pessoa da política, né? Para tentar... isso, de certo modo, até influenciou muito no começo o próprio judiciário. Mas eles têm uma cultura da mediação, uma lei sobre mediação muito importante, o Brasil, a lei é relativamente recente, né? Que serve de lição. Por quê? Veja, eles têm uma preocupação... É claro que eles procuram desenvolver hoje, hoje que eu digo é nos últimos 20 anos, né, uma governança baseada na lei, o chamado Estado de Direito na China, né?
Mas eles têm uma preocupação de não fazer com que a sociedade chinesa seja uma sociedade extremamente litigante, porque se ela resolver tudo recorrendo ao judiciário, você tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Imagina. Não há judiciário que aguente, é muito Se aqui custo. não se aguenta, né, professor? Não é? E é interessante que o próprio governo chinês ele fala o seguinte, que é preciso desenvolver o Estado de Direito, Cristiane, com um Estado de virtude. Isso é confucionismo puro. Né? Eu desenvolvo até isso no meu livro. Né? Então, é interessante por quê? Porque a ideia é que infringir a lei ela tem que ser algo, tem que ser vergonhoso. A pessoa tem que ter vergonha de fazer isso quando é pega, né? Muita gente, né? Então, essa é uma questão importante. Ele traz de volta o tema da moral, né? Que meio que desapareceu nos cursos de direito hoje em dia, né? Que virou muito processual, né? A gente vê muitas vezes, né? Determinados benefícios sendo concedidos a determinadas carreiras jurídicas, né? Sob argumento legal. Mas eu tenho direito a isso, a lei me permite isso, né? Aí tome penduricalho. Mas aquilo, de fato, afronta o bom senso, muitas vezes, né? Então, essa questão, talvez, que tenha se perdido no nosso direito, né? Discutir o sentido de justiça de algumas decisões. Então, isso também é um ponto importante, né? Nessa parte da negociação, né? De como resolver esses conflitos estabelecidos. Agora, um comentário sobre o tempo. Eu sei que me estendo, né? Mas esse é um ponto interessante, né? Porque você vai fazer negócios, geralmente, né? Aqui no Brasil, até com influência muito, né? Das abordagens ocidentais. Nos reunimos, negociamos com muita objetividade aquela questão, né? Ali numa sala de reunião, e tem que ser objetivo, rápido, claro, de preferência ali assinar um acordo, enfim, porque tempo é dinheiro, né? Tá. A abordagem chinesa é diferente, né? Então, se você receber uma delegação chinesa aqui, é de praxe, ou se você for recebida lá na China, ele vai primeiro, um empresário te receber na empresa, vai ter aquela reunião protocolar na empresa, com você, Lúcio, com você, Cristiane lá, que segue um determinado rito, né? Depois disso, ele vai te convidar, dependendo da hora, para um almoço ou para o jantar. É aí que, de fato, começa a negociação. Em que sentido? É aí que ele quer ter condições de conhecer mais a pessoa com quem está negociando. Te avaliar pessoalmente. Então, ele investe tempo conhecendo a pessoa, porque tempo é dinheiro. Claro. Né? Sim. Então, são formas também diferentes, né? Claro. Professor, voltando um pouquinho para o direito internacional, né? Hoje são colocados em xeque uma série de organismos em função das questões geopolíticas, conflitos, guerras, questões climáticas, enfim, o multilateralismo, o protecionismo, enfim. Como é que o senhor vê a atuação do direito internacional hoje, diante de todos esses desafios, dos seus organismos, para onde caminhamos, qual a sua percepção? Lúcio, essa é uma pergunta que põe em xeque, na verdade, a minha disciplina, né? Quando eu hoje ministro essa disciplina para os meus alunos, eu sempre começo, né, fazendo uma reflexão sobre a própria natureza do direito, né, que um dos componentes importantes da norma jurídica é a coercibilidade, né, a possibilidade do uso, né, da coação, né, para executar aquela norma jurídica que foi violada, né? E o direito internacional tem uma série de limites, né? Tem uma frase, limite no sentido de se fazer cumprir, né? Se a gente compara com o direito doméstico, o direito nacional. Tem uma frase de um jurista filósofo antigo, sergipano, Tobias Barreto, que ele diz assim: o direito é a força que matou a própria força, né? Ou seja, o uso da força institucionalizada, né? Então, se o direito é a possibilidade do uso da força, e o direito internacional tem se mostrado cada vez mais incapaz de constranger os países, né? Então, se o direito internacional não tem esse poder de constranger, não seria direito.
Aí a primeira aula minha do curso de Direito Internacional. Eu digo, então, pessoal, acabou nossa aula aqui, né? Nosso curso terminou. Mas o fato é que os países despendem muita energia e recursos negociando tratados internacionais, né? O direito internacional sendo um componente importante, né? Mas ele, de fato, não pode nada contra o poder. Se a gente olhar o direito interno, é a mesma coisa, né? Basta fazer o mapeamento da geografia humana que está nos presídios, não é? A gente já sabe, né? Não é porque é só pobre preto que viola a lei, né? Alguma coisa está errada aí, né? Então você tem mecanismos diferentes de uso de poder, né? Mas o problema dessa efetividade no direito internacional tem suas características e especificidades, né? Então não dá para jogar fora, porque senão é admitir a lei do mais forte, né? Entramos num estado, né, de selvageria total no sistema internacional, e isso não é bom. Porém, o que estamos vivenciando hoje é, de fato, uma situação em que o direito internacional e as organizações internacionais estão passando por uma profunda crise. Há uma profunda crise de legitimidade e eficácia das organizações internacionais. Se você olha a Organização Mundial do Comércio, né, tá, o órgão de apelação praticamente não existe mais, né, está sem juízes, né? Você olha a União Europeia, teve o Brexit, né, a saída do Reino Unido, depois da Inglaterra, você teve a Grécia quase que saía, né? E há toda uma discussão sobre o déficit democrático na União Europeia. O Mercosul nunca saiu de uma união aduaneira imperfeita, talvez de uma zona de livre comércio, e agora ainda tem uma crise que se agrava. A Unasul praticamente fechou. A ONU não consegue cumprir com o seu papel, né? Vira apenas uma agência humanitária. A gente viu o que aconteceu, não só a invasão dos Estados Unidos no Iraque, mas também da Rússia na Ucrânia. Né? Então, são conflitos, o que está acontecendo em Gaza. Então, são situações que estão colocando as organizações internacionais muito em xeque. Veja, a gente ouve muito mais as coberturas de reuniões do tipo G7, G20, às vezes até BRICS, né? O COP30. Nada disso é relacionado a organismos internacionais, né? São plataformas, agrupamentos de estados que estão ali se movimentando diante da realidade de que o sistema internacional, ou seja, a estrutura de poder do sistema internacional, ela está num processo de transformação. Há determinados terremotos acontecendo nessa estrutura, onde um dos motivos é a possível ascensão chinesa à maior economia do mundo. Isso, obviamente, tem estressado os Estados Unidos e gerado uma inversão total da situação, né? O país que lá atrás era um grande defensor do livre comércio, né, fiador dessas organizações internacionais, etc., hoje é altamente protecionista, posturas unilateralistas, retirou os Estados Unidos da Unesco, ameaça retirar os Estados Unidos da OMC, se recusa a nomear o juiz do órgão de apelação, né? Então tenha tomado atitudes surpreendentes, considerando a posição que tinha na segunda metade do século XX. Eu costumava dizer, para homenagear o Papa Francisco, falecido, eu dizia assim, a pessoa que dormiu, né, hibernou na década de 90 e acordou agora, vai tomar um susto, porque vê os Estados Unidos com essa postura protecionista, a China hoje é o maior parceiro comercial de 140 países do mundo, o maior parceiro comercial, defende a reforma das organizações, o multilateralismo, o livre comércio, e eu dizia assim, talvez a liderança mais progressista da humanidade é o Papa Francisco, né, que lidera uma instituição por natureza conservadora, enfim. Então, um mundo completamente desafiador, né, que a gente vê hoje para poder pensar as organizações internacionais e o papel do direito internacional. Perfeito. Professor, a gente poderia ficar te ouvindo horas a fio aqui, mas nós temos uma brincadeira que nós não lhe contamos. Socorro. Porque o nome do nosso podcast, né, professor Lúcio, é Em Xeque Mate. Então, a gente precisa trazer algumas coisas aqui. Eu acho que a gente pode brincar, Lúcio. Eu vou começar com o professor. Qual era essa ideia, professor? É uma jogada, uma resposta. Meu Deus. Nós queremos uma resposta direta da primeira coisa que vier à sua mente. Talvez depois o senhor repense, mas, né, vamos lá. Então, eu vou começar bem tranquilamente, tá? É bom. Meu nome. Um livro jurídico que todos os alunos deveriam ler no curso de graduação. Um livro jurídico que todos os alunos deveriam ler no curso de graduação. Tá, essa daí Bom, para pensar nisso agora, assim, de cara... Olha, eu o que gostei... lhe marcou? O livro do Oscar Correias, né? O título agora que eu li na época do doutorado, do Oscar Correias, mas algo como semiótica do direito internacional. É um livro bem interessante para poder a gente compreender
muitas vezes que o direito, na verdade, ele aparentemente está protegendo os direitos das pessoas, né, preocupados com elas, mas no fundo está muito mais preocupados em proteger as mercadorias. Então, acho que esse é um autor mexicano, né, é um livro interessante. Perfeito. O maior erro que um jovem jurista, para não limitar os advogados, pode cometer? Achar que o mundo é só norma jurídica, né? E só ler livros de direito, né? Esse é o maior erro, né? É o maior erro. É. Professor, uma aula que o senhor teve enquanto aluno e que lhe marcou. Uma aula que eu tive enquanto aluno e que me marcou. Tanta gente boa, né? Que coisa, que pergunta difícil é que você me faz, né? É um troço, né? Aqui vocês jogam pesado, né? Porque a gente fica com receio de dizer o nome de uma pessoa. Ofender as outras tantas. Ofender as outras. Mas olha, eu acho que falar da aula em si, eu posso falar de alguns professores, mas eu gostaria, já que eu estou aqui no sul do Brasil, eu gostaria de homenagear duas pessoas, né? Que são professores excelentes, características diferentes e que me marcaram muito, foram muito importantes para a minha carreira acadêmica, é o Ricardo Seitenfuss e a Deise Ventura. Perfeito, incrível, professor. Uma palavra que define justiça para o senhor. Uma palavra que define justiça compreensão mútua. Não dá pra, são duas, mas né, essa relação de compreensão, né? O senhor falou que desde o terceiro semestre da faculdade o direito internacional lhe provocou. Mas se não fosse internacionalista, seria? Eu acho que eu iria para... que é conexo, né? Eu acho que essa área do direito empresarial, a sua área aí, né? Eu acho que é bem fascinante, ela é importante, ela tem um dinamismo bacana. Um filme que todo jurista inevitavelmente deveria assistir. Nossa, eu devia ter me preparado, né, para essa parte final tá. Para essa parte final, ela tá forte, né? Um filme, meu Deus do céu, eu fico nervoso para responder essa, que todo jurista deveria assistir. Eu acho que talvez, como é o nome daquele do Darín, da Argentina, que trata exatamente dos julgamento? Dos julgamentos. Como é que é o nome dele mesmo? Porque para decorar nome adoro. de filme, um dos meus preferidos filme também. é maravilhoso. Talvez vocês depois aí, quando divulgar, já faz um... A gente já coloca. Né? Fizemos uma nota. Aquele filme acho que vale a pena assistir, né? É um promotor, né, que de fato busca ali de julgar, né, a condenação das pessoas durante a ditadura na Argentina, né? Então, o filme... E o Darín é um ator formidável. Todos os filmes dele, Eles né? são muito bons. Professor... Não é Argentina, 1985? Eu acho que sim, Acho que é isso. Eu acho que Argentina, sim. 1985, Professor, defina o Mercosul em uma palavra. Uma promessa. Inacabada. Ótimo. Antes de nós terminarmos, eu gostaria também do seu depoimento, que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é o papel do Brasil nessa geopolítica atual, com um crescente protagonismo da China, a nossa relação com a China como um grande parceiro comercial. Qual a sua opinião em relação ao nosso papel? Olha, assim, primeiro, em relação à China, o maior parceiro comercial do Brasil, né, isso já é dito e repetido desde 2009, há muita complementaridade. O Brasil tem essa relação com a China no BRICS, no novo Banco de Desenvolvimento, estão juntos no G20. Então, é um país que é membro permanente do Conselho de Segurança, tem uma cultura milenar formidável. Então, tem muitos motivos para que essa relação continue e se desenvolva, né? Não há motivos para não querê-la, né? Ao mesmo tempo, também é muito importante que o Brasil tenha boas relações com os Estados Unidos, porque isso também tem a ver com a geopolítica, com a proximidade, a maior economia do mundo, e mesmo que um dia se torne a segunda, não deixa de ser importante.
E nesse ponto vale a pena homenagear outro gaúcho, que é o Getúlio Vargas, né, que mesmo durante a Segunda Guerra soube, né, manter até onde pôde uma certa neutralidade para tentar ali em busca da primeira siderúrgica nacional. Então, o Brasil precisa ter essa inteligência, né, de saber navegar nessa balança difícil, né, de uma relação cada vez mais tensa, competitiva, né, de rivalidade entre Estados Unidos e China, e o Brasil tentar, obviamente, ir em busca dos seus interesses nacionais. Agora, o que nos deve orientar está na Constituição, no artigo 4º, os princípios que regem a política externa brasileira, né, o princípio da não intervenção, né, o Brasil respeitar a história dos países, sobretudo vizinhos, né, a solução pacífica dos conflitos, o combate ao terrorismo e ao racismo está na nossa Constituição, entre outros princípios da independência nacional, né, a gente preservar bem as nossas fronteiras, isso não é uma questão dada como certa e eterna. Os países precisam estar muito atentos na defesa da sua soberania, né, nós temos uma Amazônia, eu sempre digo para os alunos assim, qual é o estado mais rico do Brasil? É São Paulo, vocês estão errados. É lá no norte, né? A parte mais rica do Brasil está lá, né? E a gente precisa olhar bem, e pouca gente, né, estuda e conhece o norte do Brasil, né? E o parágrafo único do artigo 4º que fala, né, do compromisso do Brasil de construir uma comunidade latino-americana de nações. Isso é também inevitável por uma questão geográfica. Precisamos ter, para, inclusive, projetar a política externa brasileira para o mundo, né, ter uma boa política externa para a América do Sul. E nesse quesito, voltando à China e concluindo o raciocínio, a China se tornou um ator necessário para dialogar. Na década de 90, quando se falava em Mercosul, né, qual era o grande interlocutor para isso? A Europa, por conta da União Europeia. Hoje em dia, se você fala em integração latino-americana ou sul-americana, tem que levar em conta, tem que colocar a China na equação, porque a China, por exemplo, tem mais de 200 projetos de infraestrutura sendo feitos na América Latina. Então, o Brasil não pode ignorar isso, não pode dar as costas para a América do Sul, não pode ter uma política só olhando para a China, até porque a China faz uma política olhando para a América Latina como um todo, né? Então, ela tem que ser vista como tem que ser colocada na equação como um país que o Brasil pode, inclusive, por meio desses investimentos, buscar também os seus interesses nacionais nesses projetos chineses que estão espalhados na América do Sul, né? Como o Porto de Chancay, no Peru. Né? Então, onde é que isso se encaixa com uma ferrovia bioceânica? Né? Então, tem assuntos importantes a serem debatidos. Eu acho que a política externa brasileira ela tem que, de fato, assumir a sua grandeza, a sua responsabilidade. Não é um país qualquer e a gente precisa estar preparado para esta realidade. Né? É preciso eliminar completamente, né, um raciocínio de que o Brasil é um país que... Os chineses costumam dizer, meus amigos chineses, assim, o Brasil não tem como dar errado. Um país daquele tamanho, com um território extremamente produtivo, né, cultivável, rico, um solo rico, e vocês só têm 200 milhões de bocas para alimentar. Eles olham para a China, um território mais difícil, né? Não é tão exato, né? E 1,4 bilhão de pessoas, né? Então, a gente tem esse futuro pela frente a construir e é preciso a gente acreditar mais, né, nisso, né? E estar preparado para esse futuro. Professor, foi um grande prazer lhe receber, né? Chega a dar uma angústia em encerrar, Lúcio, tantas perguntas não feitas. Mas esperamos que seja só a sua primeira vinda aqui para que a gente possa evoluir ainda nessa conversa. Muito obrigada. Cristiane, eu que agradeço muito, a satisfação, Cristiane e Lúcio, estar aqui, de revê-los e conhecer, né? E ainda mais nessa instituição que me surpreendeu assim, enormemente. Né? Estou muito positivamente surpreso e confiante, porque aqui é um exemplo muito claro disso, né? Na verdade, praticamente estão construindo uma cidade. Exato. A partir de um projeto de formação e de educação, né? Então, é algo visionário, né? Que faz a gente acreditar, olha, isso é possível, tem algo sendo feito no Brasil. Muito obrigado, professor. Assim, chegamos ao fim a mais um Em Checkmate, Talk Jurídico. Um agradecimento especial à Fundação Antônio Meneghetti e à Antônio Meneghetti Faculdade pelo suporte e apoio a esse projeto do curso de Direito. E, claro, um agradecimento aos nossos ouvintes e convidando aqueles que gostaram desse conteúdo, né, que venham visitar o Recanto Mestre, que venham nos visitar, que conheçam os nossos cursos, né, que serão muito bem-vindos, muito bem tratados.
Muito obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado.